Olá, o Conexão está no ar. Melhorias no serviço público, regulamentação do trabalho doméstico e mudanças na lei de licitações são alguns dos destaques de hoje. E vamos ao Senado. O ministro da Cultura, Juca Ferreira, defendeu a aprovação pelo Senado do projeto que muda a lei de incentivos fiscais para o setor. Hoje, a lei só beneficia grandes espetáculos na região sudeste. Ele foi ouvido pela Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado sobre os desafios do Ministério. Acompanhe. O ministro Juca Ferreira demonstrou com números as distorções da Lei Rouanet, que permite a empresas descontarem do imposto de renda o valor investido em projetos culturais. É um escândalo que 80% do dinheiro que o Ministério tem para disponibilizar para o incentivo e fomento à cultura saia com critérios privados e não com critérios públicos. Por isso, o ministro defendeu a aprovação de uma proposta em tramitação na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. O texto reformula a Lei Rouanet, estabelecendo que cada região brasileira receba um mínimo de 10% do Fundo Nacional da Cultura, que será formado com as contribuições privadas e governamentais. O senador Roberto Rocha sugeriu que um senador do Norte ou do Nordeste relate a matéria na comissão. Outros senadores também criticaram a Lei Rouanet. Há uma grande desigualdade regional nessa distribuição, mas é mais do que isso, senhor ministro. No caso do Rio de Janeiro, por exemplo. Por onde eu ando no Rio de Janeiro, a reclamação é gigantesca, porque não chega recurso na Baixada Fluminense, não chega na Zona Norte, não chega na Zona Oeste. São os mesmos grandes espetáculos, as mesmas coisas que acontecem nas mesmas regiões. O Congresso Nacional se reuniu para analisar o veto presidencial ao projeto que impede a fusão de partidos recém-criados. Veja mais detalhes do projeto e saiba quais itens o Executivo vetou. O projeto que dificultou a criação e fusão de partidos com menos de 5 anos de fundação foi aprovado no início do mês e encaminhado ao Executivo. A presidente Dilma vetou 2 parágrafos do projeto, entre eles o que permitia que, em caso de fusão de partidos, o parlamentar de uma outra legenda pudesse se filiar ao partido criado sem perder o mandato. Estão na pauta também 7 vetos ao projeto do novo Código de Processo Civil. 3 artigos foram integralmente retirados do texto, entre eles o que permitia converter uma ação individual em coletiva, como, por exemplo, ações contra planos de saúde. A justificativa do veto é que, da forma como foi escrito, o dispositivo poderia favorecer a conversão de ação individual em ação coletiva de maneira pouco criteriosa. Os parlamentares também devem analisar o veto integral ao projeto que alterou a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Aprovado pelo Senado em fevereiro, o texto incluía na política a obrigatoriedade de estados e municípios realizarem campanhas educativas sobre limpeza urbana e manejo de lixo. A Comissão de Direitos Humanos do Senado recebeu representantes de sindicatos de servidores públicos para debater os benefícios trabalhistas e previdenciários do funcionalismo. Sobraram críticas ao projeto de lei da terceirização e a MP 664 sobre a pensão por morte e auxílio-doença. Representantes dos servidores públicos foram unânimes em reafirmar as perdas de direitos dos trabalhadores nos últimos governos e em criticar as medidas provisórias que alteram o acesso a benefícios trabalhistas e previdenciários. Não houve um único ajuste nesse país de direitos, flexibilização, de organização de finanças, de ajuste estrutural do ponto de vista das macrofinanças, que os servidores públicos, consequentemente, os serviços públicos, não fossem os primeiros a serem afetados. Nós tivemos o encaminhamento de uma medida provisória sem um mínimo de discussão, tanto com os representantes dos trabalhadores, assim como com o próprio Congresso Nacional. Nós estamos ouvindo todas as ponderações, todas as críticas, os senadores e deputados estão muito atentos em relação a essa
medida. Os participantes da audiência também criticaram o projeto que regulamenta a terceirização. A proposta foi aprovada pela Câmara e será analisada pelo Senado. 80% dos trabalhadores que morrem no Rio de Janeiro, aqueles bueiros que explodem no Rio, que matam pessoas, são culpas diretas da terceirização. Porque quando você demite um trabalhador de 20 anos, você está mandando embora know-how. E quando você pega uma pessoa para trabalhar por salário mínimo, cuidando de fio de alta tensão, essa pessoa, a primeira oportunidade que tiver, vai sair dali. Você tem rotatividade sem preparo nenhum. Os princípios basilares da nossa Constituição, que é o respeito à valorização do trabalho e a dignidade da pessoa humana, estarão para sempre retirados do ordenamento jurídico brasileiro. A lei que foi aprovada na Câmara é uma agressão à sociedade, é algo absurdo, não é? Feito de uma forma sem debate, sem discussão, certamente não ocorrerá aqui no Senado. Ainda sobre este assunto, a Comissão de Direitos Humanos ouviu na última segunda-feira pescadores e representantes do governo sobre as mudanças da medida provisória 665 sobre a concessão do seguro-defeso. Veja só. Os pescadores cobraram a valorização da pesca artesanal e mais facilidade no acesso ao seguro-defeso, que é o salário mínimo pago no período em que eles deixam de trabalhar durante a reprodução dos peixes. Alguns manifestantes entoaram um grito de protesto durante a audiência. Então, eu penso assim, que vocês dêem um empurrãozinho aí para ver o que resolve com a nossa vida. Tem muitas comunidades que nem sabem o que é o seguro-defeso. O seguro-defeso, ele é uma compensação, ele é um reconhecimento do Estado pelo serviço que eu presto à nação brasileira, que eu presto para a sociedade. Ele não é um benefício. A gente conta com o parlamento na garantia de que essas mudanças que vão influenciar negativamente o setor da pesca, elas não sejam implementadas, que não passem, que não sejam aprovadas pelo Congresso. A representante do Ministério da Pesca reconheceu que os pescadores deveriam ter sido ouvidos antes da edição da medida provisória. Tem que pensar também como que isso afeta a vida das pessoas, né? Então, o ideal é que essa lei, antes de ser publicada, seja conversada o máximo possível, seja muito bem conversada, esmiuçada, né? Só que não ocorreu isso com essa medida provisória. A subprocuradora-geral da República ressaltou que a pesca artesanal é uma prática legal. E aí o Estado chega e diz assim, olha, em determinado período vocês não vão poder realizar uma atividade lícita, legítima e por mim autorizada. Então o que o Estado diz? Eu vou pagar, vou indenizar vocês por esse período. Então, começa esse monstro de dizer que aquilo que é indenização, que está pagando por impedir uma atividade legítima, é um benefício. A MP 665, que mexe no seguro-defeso, faz parte do ajuste fiscal do governo. Antes era necessário ser registrado como pescador por 1 ano para ter direito ao benefício. A MP aumentou para 3 anos. Ela simplesmente remete ao início do processo, né? No início do processo eram 3 anos. Em 2003 que foi reduzido para 1 ano. O relator da matéria no Congresso propõe a volta para 1 ano. Mesmo assim, os pescadores não concordam com o ajuste. Nós não conseguimos entender o porquê desse ajuste fiscal tem tirado o menos favorecido, que é principalmente o pescador. No último dia 27 foi comemorado o Dia da Empregada Doméstica e o Senado voltou a analisar a regulamentação do trabalho doméstico. A proposta aprovada pelos senadores em 2013 foi alterada na Câmara dos Deputados. Estendeu direitos trabalhistas a empregados domésticos foi promulgada em abril de 2013. Meses depois, o Senado aprovou um projeto de lei para regulamentar benefícios como seguro-desemprego, fundo de garantia e adicional noturno. Pelo texto, há vínculo empregatício para serviços prestados por 3 ou mais dias na semana. A jornada fica limitada a 8 horas diárias e 44 horas semanais. A atual contribuição do trabalhador para o INSS continua variando entre 8% e 11%, de acordo com a faixa salarial.
E o recolhimento de 8% do salário para o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, hoje facultativo, passa a ser obrigatório. Essas regras são consensuais entre deputados e senadores, mas existem divergências sobre outros pontos. E ao analisar a matéria, a Câmara aprovou um substitutivo da deputada Benedita da Silva. O texto mantém a atual contribuição dos empregadores ao INSS em 12% do salário. A proposta do Senado reduzia o percentual para 8%. O valor da hora extra deve ser 50% superior ao valor da hora normal. Horas excedentes podem ser compensadas em até 3 meses ou terão que ser pagas. O texto do Senado permitia a compensação em até 1 ano para as primeiras 40 horas extras. O empregado doméstico dispensado sem justa causa terá direito a seguro-desemprego no valor de um salário mínimo por até 5 meses, 2 meses a mais do que a proposta do Senado. A multa por demissão sem justa causa será de 40% do saldo do FGTS. No Senado, o texto previa que os patrões recolhessem mensalmente 3,2% do salário em conta vinculada ao trabalhador como futura indenização. O presidente do Sindicato dos Empregados Domésticos do Distrito Federal comemorou o substitutivo aprovado pela Câmara. Ele defende a manutenção do texto que volta a ser analisado pelos senadores. Com expectativa que seja aprovado também no Senado e que passe para ser sancionada pela Presidente da República, porque todos esses itens são importantes para a categoria. Para o senador Romero Jucá, relator da proposta aprovada no ano passado, as alterações feitas pelos deputados aumentam o custo do emprego doméstico. A ampliação de despesas para os empregadores regularizarem os empregados e também para os empregados, nós não vamos concordar. Num momento, inclusive, de dificuldade econômica como o Brasil vive, isso vai criar dificuldade para os próprios empregados. E nós não queremos isso. A ideia do projeto é exatamente regularizar, formalizar o trabalho, facilitar a empregabilidade. Como promover melhores serviços públicos com o auxílio da internet? Esse foi o tema de um seminário internacional promovido pelo Tribunal de Contas da União na semana passada em Brasília. Veja como foi. O seminário reuniu funcionários do governo federal, do Tribunal de Contas da União e também especialistas dos países mais avançados do mundo na área de governo digital. Quais são os caminhos que a administração pública precisa tomar no Brasil para fazer com que o Brasil consiga realmente avançar nessa área de governo digital? É papel do tribunal, como a gente tem que garantir que o recurso público seja bem utilizado, mas acima de tudo, que a sociedade seja beneficiada disso, a gente quer induzir a administração pública brasileira a usar a tecnologia para funcionar melhor e principalmente para prestar melhores serviços para o cidadão. Em debate, as experiências dos países que melhoraram a oferta de serviços públicos, a fiscalização e a disponibilidade de dados, como a Coreia do Sul. A Coreia do Sul é o líder mundial em governo digital e eles têm, por exemplo, um sistema que eles chamam de e-People. É o sistema de contato, é o canal único de contato do cidadão com o governo. Qualquer cidadão, qualquer empresa que tenha qualquer necessidade em relação ao governo, ele não precisa saber com qual ministério, com qual agência ele vai falar. Ele entra nesse sistema e ele faz o seu pedido, ele faz a sua reclamação. De acordo com um relatório da ONU de 2014, os países mais avançados do mundo em governo digital são Coreia do Sul, Austrália, Singapura, França, Holanda, Japão e Estados Unidos. O Brasil ocupa a 57ª posição. Para este especialista, o Brasil tem bons exemplos de governo eletrônico, mas ainda são poucos. O Brasil ele tem ilhas de excelência. Imposto de renda é uma delas. A Receita Federal faz um ótimo trabalho e a gente consegue apresentar a nossa declaração e interagir com a Receita de forma muito prática. As urnas eletrônicas também é uma ilha de excelência. Você tem algumas dessas ilhas. De forma geral, o Brasil não está bem. As nossas agências governamentais, e eu não estou falando aqui só de governo como Estado, como um todo, ainda tem bastante o que evoluir. E agora é hora de mudarmos de casa. Vamos à Câmara dos Deputados. A Câmara dos Deputados quer constituir comissão para analisar propostas que aumentam o tempo de internação dos adolescentes infratores. São ao todo 19 projetos sobre este assunto.
O principal projeto em análise foi apresentado há 13 anos. Veja agora na reportagem de Cláudia Lemos. O relator na comissão especial que analisou as propostas de ampliação de medidas socioeducativas para adolescentes infratores, deputado Carlos Sampaio, do PSDB de São Paulo, propõe internação por até 8 anos se o jovem cometer crime hediondo, ações de quadrilha, bando ou de crime organizado. Atualmente, o prazo máximo de internação previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente é de 3 anos para atos cometidos com grave ameaça ou violência à pessoa, na reincidência de outras infrações graves e se tiver descumprido medida determinada anteriormente. A Comissão de Justiça da Câmara dos Deputados analisa a constitucionalidade da proposta, que limita a 20 o número de ministérios do Executivo. A PEC é uma iniciativa do presidente da Câmara, deputado Eduardo Cunha. Acompanhe agora na reportagem de Caroline Nogueira. O governo federal conta hoje com 24 ministérios, 9 secretarias com status de ministérios, além do Banco Central, Advocacia Geral da União, Controladoria Geral da União, Gabinete de Segurança Institucional da Presidência e Casa Civil. Cada um desses órgãos tem estruturas físicas e de pessoal mantidas com verba pública. O presidente da Câmara acredita que o número é muito grande e os gastos também. Eduardo Cunha propôs uma emenda à Constituição que limita em 20 o número máximo de ministérios. A proposta está na Comissão de Constituição e Justiça, onde os deputados analisam se essa iniciativa fere o princípio constitucional da separação de poderes. Para o deputado Paulo Teixeira, do PT de São Paulo, a PEC é inconstitucional e invade competência exclusiva do Poder Executivo. Em primeiro lugar, eu me pergunto, de onde vem esse número? Foi uma cartomante que disse que tem que ser 20 ministérios? Em segundo lugar, eu acho que é inconstitucional uma PEC que tenta ingressar na competência do Poder Executivo para dizer quantos ministérios tem que ter. Assim como eu acho que o Poder Executivo não pode mandar uma PEC para cá dizendo que a gente tem que ter somente 12 comissões ou 15 comissões. Já o deputado José Carlos Aleluia, do Democratas da Bahia, acredita que a proposta não fere a Constituição. Não fere de jeito nenhum. Nossa Constituição é parlamentarista, com um viés presidencialista. Portanto, o parlamento tem o direito de estabelecer a estrutura mínima e a máxima que o governo deve ter. Essa emenda constitucional estabelece um limite e o parlamento tem direito de fazer isso, direito de estabelecer limites para gastos desnecessários com ministérios que sequer a presidente tem tempo de despachar. A comissão especial que analisa mudanças na lei de licitações se reuniu com representantes do Departamento de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, e do Ministério do Planejamento. Tanto um quanto o outro defenderam menos burocracias nas contratações feitas pelo poder público. Acompanhe. O representante do DENIT, Arthur Lima, elogiou o regime diferenciado de contratação, criado com o objetivo de reduzir a burocracia e simplificar a contratação de empresas por órgãos públicos. Mas ele disse que os avanços ainda são insuficientes. O que nós temos que pensar agora é numa nova legislação que traga os avanços tecnológicos e traga as melhores práticas que são praticadas no mundo para que nós possamos avançar na contratação eficaz e que traga o resultado esperado pela própria sociedade. O representante do Ministério do Planejamento, Diogo Tabalipa, também defendeu mudanças na lei de licitações. Precisamos investir na simplificação e na desoneração do processo, seja ele do aspecto legal, do aspecto instrumental, nos sistemas, visando atender bem o nosso cliente. O nosso cliente é o cidadão. O deputado Nelson Marquesan Júnior, do PSDB do Rio Grande do Sul, que pediu a audiência pública, reclamou da falta de transparência nas licitações, o que impede a fiscalização por parte da sociedade. A grande solução do setor público hoje é tornar o setor público realmente público. Com a transparência a gente consegue combater a corrupção, consegue combater a ineficiência e consegue combater também os privilégios. O relator quer juntar todas as regras relativas às licitações em uma única lei e deve propor modificações para combater a corrupção.
O deputado Mário Heringia, do PDT de Minas Gerais, também quer responsabilizar o gestor público pelos seus atos nas licitações. Mas para o parlamentar, a demora para concluir as licitações não é culpa da lei, mas sim dos gestores. Eu acho que a 866 é uma lei que foi bem feita, mas foi bem feita no tempo dela, precisa de uma atualização, mas não pode ser estigmatizada como foi estigmatizada hoje, como culpada pela morosidade das soluções técnicas para as obras no Brasil. A Comissão Especial da Câmara dos Deputados, que analisa a reforma política, esteve em Vitória, no Espírito Santo. Deputados e sociedade civil debateram mudanças nas regras eleitorais e partidárias. A reportagem é da TV Assembleia do Estado, com narração de Cláudia Lemos. Frente Parlamentar Estadual, que discute a reforma política, realizou audiência pública com a participação de parlamentares federais. O deputado Max Filho, do PSDB do Espírito Santo, ressaltou a importância da reforma. Nós temos dialogado no sentido de encontrar algo que seja convergente e que possa tirar o Brasil desse estado, dessa zona de conforto, que na verdade tem sido causa de muitos problemas na nossa representação política, e fazermos as mudanças possíveis dentro da realidade objetiva da política que temos hoje no Brasil. O financiamento de campanhas eleitorais foi um dos temas debatidos. O presidente da Comissão Especial da Reforma Política na Câmara, deputado Rodrigo Maia, do Democratas do Rio de Janeiro, defendeu limites para o modelo atual. Eu acredito e defendo que continue o misto, fazendo uma restrição grande da participação do setor privado, excluindo aqueles que têm contratos com o governo e aqueles que têm incentivo fiscal, que são empresas que têm interesse muito objetivo nos governos e desequilibram, às vezes, com muito capital uma eleição. É o que nós defendemos. O Espírito Santo vai encaminhar suas sugestões à Câmara em 10 dias, ainda em tempo de serem incluídas no relatório da Comissão Especial, prometeu a presidente da Frente Parlamentar Estadual da Reforma Política, deputada Janete Sá. Nós vamos estar dando essa contribuição que será enviada no prazo máximo de 10 dias para a Comissão Especial, com as contribuições de nossa gente, de nossa cidade, de nossa terra, do nosso povo. E encerrada aqui mais uma edição do Conexão. Continue com a nossa programação.